está começando mais um Juca Kfouri entrevista na sua TVT. Hoje uma alegria enorme conversar com Andréia Beltrão. É tal história, é daquelas coisas assim que você diz, eu vou apresentar a Andréia Beltrão para você. Ah, você não sabe quem é Andréia Beltrão? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa com toda a franqueza da minha alma, se você não sabe, azar é seu, procure saber, tá? E então eu vou lhe dizer só uma coisa. Andréia Beltrão está em cartaz em São Paulo, no Sesc Vila Nova. Não, Depois Consolação. no Sesc Consolação. Depois vai voltar no Teatro FAAP. Andréia Beltrão está fazendo Lady Tempestade, a história de uma advogada pernambucana no período da ditadura militar. Uma advogada pernambucana que, com garra, com vontade, resolveu defender presos políticos, perseguidos políticos. E quem já viu, ou quem for ver, quem tiver a alegria de ver Andréia Beltrão no palco, vai se emocionar. Eu diria que vai se emocionar como quem viu e se emocionou com Ainda Estou Aqui. E aí está a minha primeira pergunta, Andréia, te agradecendo muito pela prazer gentileza. Estar aqui com você, Juca. Obrigada. Andréia, tinha uma bola pingando na área que a cultura brasileira, depois de 4 anos terríveis, resolveu chutar e fazer o gol e contar histórias da ditadura para que ela nunca mais se repita? Acho que sim. Eu não sei como é que isso se deu, porque esses trabalhos, né, tanto o filme maravilhoso Ainda Estou Aqui, quanto o Agente Secreto do Kleber Mendonça e vários outros, que foram feitos, inclusive, há muitos e muitos anos atrás, como Pra Frente Brasil, também um filme maravilhoso sobre esse assunto. Eu não sei como é que aconteceu essa coincidência, essa sintonia. No caso da gente, lá no Lady Tempestade, Juca, foi assim, foi bem... foi uma escolha meio surpreendente para mim, porque eu queria demais trabalhar com a Yara de Novaes, que é, além de uma atriz imensa, uma grande diretora, uma mulher acadêmica de universidade, enfim, uma mulher impressionante, assim, uma cultura vasta, incrível e muito curiosa, muito ambiciosa no que diz respeito aos assuntos que ela gosta de tratar e sobre o que ela gosta de falar. Não à toa ela está fazendo também agora, nesse momento, ela dirigiu Prima Fati com a Débora Falabella, ganhou muitos prêmios, é uma peça de enorme sucesso, um espetáculo maravilhoso, onde a Débora está incrível e a direção da Yara também. Mas eu procurei a Yara porque queria muito trabalhar com ela. E a gente começou a conversar sobre temas, a gente leu algumas coisas, alguns textos interessaram demais a gente, mas por muitos motivos esses textos acabaram não ficando na nossa mão. E Yara foi fazer um filme com o Rafael Conde, chamado Zé, que é sobre a história do José Carlos da Mata Machado, um líder estudantil que foi assassinado no Nordeste, um mineiro maravilhoso, uma criatura maravilhosa, um jovem idealista, alegre, feliz, cheio de esperança na vida, e esse rapaz é brutalmente assassinado. A Yara faz esse filme, ela interpreta a mãe do Zé Carlos, esse roteiro foi feito a partir de um livro do Samarone Lima, que é um autor e poeta pernambucano, e Yara toma conhecimento durante a filmagem sobre a Mércia, essa advogada de quem a gente não sabia nada, nem ela nem eu. Yara se apaixona pela história da Mércia, consegue os diários da Mércia com Roberto Monte, que é um militante, um ativista sensacional do Rio Grande do Norte, do DHNet, de Direitos Humanos lá, e o Roberto oferece a Yara a leitura dos diários da Mércia, porque a Mércia Albuquerque
além de advogada, era uma mulher que gostava demais de escrever. Ela tinha uma paixão, ela queria ser poeta e tal. Yara lê esse diário, fica impressionadíssima e me passa o diário. Eu dou uma certa recuada, porque eu estava fazendo Antígona há 7 anos, ou seja, falando de mortos e tragédia e nossa vida, né? Nossos dilemas insolúveis de 2.500 anos, enfim. Mas eu sinto que a Yara desanima quando eu refugo, assim, falo, vamos ver, tentar ver outra coisa. E aí falo, não, então vamos ler e vamos pensar. Eu leio os diários e fico completamente envolvida, atrapalhada com aquela história e penso, bom, eu preciso fazer. Agora que eu li, eu não tenho mais como fingir que não li isso, nem vou fingir que não li, que esqueci, então vamos. E foi assim que a gente estreou a peça no dia 4 de janeiro de 2024. O filme, ainda estou aqui, a essa altura, estava sendo feito, filmado e tal já, mas eu não tive contato com a Fernanda, nem com o Walter, nem com ninguém. Eu não sabia que a gente estaria no mesmo trilho em algum momento, né, falando sobre o mesmo assunto, contando a nossa história, e tão pouco sobre o filme do Kleber Mendonça, que deve ser igualmente genial. Então, é muito interessante ver que, agora, além de outros trabalhos que devem estar sendo feitos por aí também, esses 3 projetos, sendo que eu considero que o teatro, você fala essa bola quicando, né? O teatro é mais uma várzea, né, Juca? O cinema, ele tem um lugar de um alcance muito maior, são 10 milhões de espectadores, enfim, é uma indústria incrível e maravilhosa, e ainda bem que a nossa tem ido muito bem, obrigada, cada vez melhor. Mas lá no teatro, a gente, no nosso microcosmo, no nosso pequeno universo, a gente começou a fazer essa peça. Eu fiz durante 5 semanas, tive que parar para fazer uma novela que amei fazer, chamada No Rancho Fundo, tal, fazia a Zefa Leonel, que era também uma nordestina muito invocada, uma prima distante da Mércia, digamos assim. E aí essa bola agora quica para todos os lados e esse assunto deixa de ser um assunto tabu, ou um assunto onde a gente coloca, é um lugar difícil, é um assunto duro, é o nosso assunto, né? É o nosso assunto existe uma coisa que me impressiona muito, que é ligar a televisão e ver os generais, finalmente, indo para o tribunal. Como é dito na peça pela própria Mércia Albuquerque, ela fala para um gafanhoto, né, que quer impedir que ela devolva o corpo do Zé Carlos da Mata Machado para a família. Ela fala para ele, escuta, gafanhoto, a gente vai se encontrar em breve, mas será num tribunal. Bom, esperamos 60 anos por isso, mas a hora está chegando. É exatamente isso. Andréia, apresenta para quem nos vê quem é a doutora Mércia Albuquerque. Quem foi a doutora Mércia Albuquerque? Com muito prazer. A Mércia é uma mulher que nasceu em 1934, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, de uma família tradicional, um avô brabíssimo, um pai preconceituoso, uma família impositiva em relação a ela e à formação dela. Eles queriam, de qualquer maneira, que ela fizesse medicina. Ela se recusou porque ela tinha pavor de corpo morto, de sangue, enfim, essas coisas com as quais ela lidou toda a vida dela. Ela, para contemporizar com a família, fez direito, mas o grande sonho da vida dela era ser professora de crianças e tal. Então, ela faz a faculdade de Direito, começa a trabalhar como professora, e um belo dia, um terrível dia, um dia sinistro, horrível, ela se depara com a prisão do Gregório Bezerra, perto da escola onde ela trabalhava. Ele está sendo linchado em praça pública pelo general que está comandando essa nobre ação,
ele tem um cano de ferro nas mãos, esse general. Gregório Bezerra está de cuecas, com a cabeça sangrando, os pés absolutamente queimados com ácido sulfúrico e amarrado pelo pescoço, com cordas e correntes pelos pés e sendo conduzido à prisão. O general incita a população a linchá-lo, a população em choque não faz nada, ainda bem, resta um pouco de humanidade naquele momento horrível e a partir desse encontro a Mércia decide dedicar a vida dela à defesa de presos políticos, foragidos, procurados, torturados. Se oferece ao Gregório Bezerra, começa a trabalhar no escritório de advocacia que vai atender o Gregório Bezerra e vira a advogada do Gregório. Ela consegue tirá-lo da cadeia, depois ele é trocado no sequestro do embaixador e ficam amigos, assim, mantém uma vida e ela não para mais, ela continua lutando por essas pessoas e pela vida delas. E uma coisa muito importante na trajetória da Mércia é que ela dedica, não só dedica a vida dela à defesa dos presos, mas à manutenção da sanidade e da dignidade das famílias desses presos e dessas presas, né? Ela acolhe as mães, os pais, os filhos, todos os familiares na sua própria casa. Ela morava num apartamento bonito em Recife, na rua, se eu não me engano, acho que o nome do edifício era Ouro Branco, Rio Branco, um apartamento bom. Ela era casada com Otávio, um cara que tinha um emprego legal, tinha um filho com ele e nesse apartamento ela coloca tapumes nas varandas para que ninguém visse o que acontecia ali dentro, porque ela recebia pessoas do Nordeste inteiro, muitas vezes do Brasil, como José Carlos da Mata, não pessoalmente, mas cuidou do caso dele até o fim. E uma coisa heróica, né, que ela conseguiu, acho que é um dos pouquíssimos casos em que um corpo é devolvido apesar das condições funestas e terríveis. Esse corpo é devolvido à família e a Mércia é uma mulher que, apesar disso, apesar de frequentar todos os calabouços e porões e os piores lugares onde a humanidade e a dignidade podem ser massacradas de maneira vil e terrível, é uma mulher que tem um compromisso com a vida imenso. Ela é uma mulher que saía no Galo da Madrugada todos os anos, gostava de dançar, ia ao cabeleireiro fazer as unhas e pintar o cabelo de rosa, verde, amarelo, azul, roxo, isso nos anos 70, ou seja, uma coisa impensável. E uma advogada, ela se vestia de enfermeira, de professora, de freira, para passar recados, para visitar pessoas que estavam presas no hospital, sofrendo ameaças e tudo. É uma mulher que gostava da vida, gostava da praia, gostava de dançar, gostava de ter a casa cheia, não tinha muito medo de nada, dizia que não tinha medo de morrer e que achava isso muito estranho nela e morreu com 7 paradas cardíacas. Ela se queixava demais de uma dor no peito, uma dor no peito, uma dor no peito, e foi assim. Então, uma mulher extraordinária. Eu gostaria demais de ter conhecido. Todos que conviveram com ela dizem que era uma mulher divertida, animada e muito, muito amorosa. Essa é Mércia, um lado de Mércia. Pois então, eu também. Eu gostaria muito de tê-la conhecido, mas diria que a partir de um determinado momento, na peça, eu comecei a achar que estava conhecendo a doutora Mércia, por sua causa. Por sua causa. Raras vezes, e olha que eu sou um frequentador assíduo, felizmente, do nosso teatro, que eu gosto muito, mas poucas vezes eu me emocionei tanto como ao te ver fazendo a Mércia. Mais do que isso, você sabe, eu vi a sua peça ao lado da minha neta, que da ditadura tem informações pelo avô e pelos livros que lê e pelo curso que faz, mas enfim,
e ela ficou absolutamente estarrecida. Eu tive a chance de conhecer Gregório Bezerra. Um dia perguntei para ele, seu Gregório, de onde vem tanta força? Eu era ainda jovem, claro. Ele olhou para mim e falou, de vocês, meu filho. E, Ah, e é isso, né? Acho que a Mércia é muito isso. A Mércia passa isso. Agora, uma coisa, eu não sei se você tem consciência disso, André, que eu acho formidável em você resgatar esta figura para a história do Brasil, é que, em regra, são os homens, os advogados dos direitos humanos. Desde a ditadura do Getúlio, com Sobral Pinto, depois com a ditadura militar, né? Dr. Zé Carlos Dias, para falar apenas num, que são diversos, né? Mas aí você vai. Porque a Eunice Paiva é uma outra coisa, quer dizer, ela vai e se forma advogada, ela vai lutar pela causa indígena, mas a Mércia é uma advogada de presos políticos que o Brasil não conhecia e que você faz conhecer. É inestimável isto. Você tem essa consciência, Andréia, desse papel que você desempenhou? Eu estou te falando, eu olho para você, eu vejo a Mércia. Eu não ai, que conhecia. bom. É isso. Juca, existe uma coisa meio misteriosa ou interessante, não sei como chamar, mas quando uma personagem, uma história cai nas suas mãos, assim, algumas pessoas me perguntavam, mas que legal você, que importante, é necessário, esse espetáculo é um espetáculo necessário. Bom, eu entendo todos esses lados, né? É uma coisa, é quase um prisma de motivações contar essa história, né? Mas, na verdade, a minha grande paixão, para contar essa peça, começa mesmo na história, na contação da história da Mércia, né? Da paixão pela qual eu fui tomada por tudo que ela fez e diz, e o temperamento. Eu fiquei completamente fascinada. Então, quando a gente conta a história da Mércia, sim, eu sei que são muitos desdobramentos, né, importantes em relação a esse período funesto da nossa vida, terrível, e sobre o qual a gente tem que falar muito para poder chegar aos dias de hoje e ter um julgamento, e as pessoas que gostariam tanto de ter dado um golpe, mas não tiveram clima, nem oportunidade, que pena, que essas pessoas respondam por isso e sejam punidas, né? Caso tudo se comprove. Mas eu acho que, para mim, como atriz, o principal é chegar nesse lugar que você tocou, fazer com que a Mércia seja uma mulher, a partir de agora, reconhecível, que a gente ouça esse nome e saiba, sim, Mércia, aquela advogada intempestiva, intrépida, valente, corajosa, irônica, meio louca ou nada louca, né, também. E então esse para mim é o ponto alto de contar a história dela. É claro que eu tenho 61 anos, então durante a ditadura eu era uma criança, mas eu vivi isso muito perto de mim, tive familiares que foram presos, perseguidos, também torturados, enfim, mas esse é o meu caso pessoal. E, então, isso é um assunto que me toca, e qualquer privação de liberdade, tirania, não dá. Então, isso é um assunto para sempre nosso, né? Então, é meu, mas o que me leva para o teatro com a maior alegria todas as noites é poder contar a história dessa mulher, contar o que ela fez por tantos e tantos jovens, por tantas famílias e mães e pais. Então, eu não sei se eu tenho muita dimensão do que acontece ali. É um barato quando a peça termina e as pessoas dão aquele aplauso bonito, que não é só para mim, eu sei disso, tenho certeza, é para mim, é para a Yara, é para a Silvia Gomes, que é a autora da peça, é para toda a equipe de criação do espetáculo, é para a Dina Salem Levi, que fez aquele cenário apoteótico, né, surpreendente, que é um soco no estômago maravilhoso no final da peça. Então, e principalmente para a Mércia, para uma mulher como ela.
Muito bem. Se você quer conhecer a doutora Mércia, até o dia 6 de julho, aqui em São Paulo, no Teatro do Sesc Consolação, você pode, embora esteja esgotado, mas há uma reserva feita pelo teatro, porque tem gente que desiste, tem gente que comprou faz muito tempo, tem gente que Exatamente. ficou doente ou viajou, enfim, Exatamente. né? É verdade. Depois, se você é de Uberlândia, dia 12 e 13 de julho, teremos Lady Tempestade em Uberlândia. Em Belo Horizonte, dia 2 e 3 de agosto. E em São Paulo, volta dia 6 de agosto, no Teatro FAAP. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Eu converso com Andréa Beltrão. Você que a conhece de tapas e beijos, por exemplo, dirá: não, não. Essa menina não é capaz de fazer uma coisa tão dramática como é a Lady Tempestade. É para poucas, eu sei. É para poucas. É para essa estirpe. Fernanda Montenegro, Fernanda Uh, Torres, não é? É para essa gente, né? Para Marieta Severo, e é para esta geração que a Andréa Beltrão tão bem personifica e que depois é seguida, né? Por Denise Fraga, por Malu Nader, por Débora Bloch, por Cláudia somos Abreu. Meu muitas. Deus! Somos Meu Deus! muitas. Eu ficaria aqui o programa inteiro citando as nossas atrizes. Que país Ah, aventurado é o Brasil com tantas atrizes. Aí eu te pergunto, tem uma música das que eu mais gosto na minha vida, Andréia, que é o Maria Maria, do Milton Nascimento, em que ele diz que é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Isso, para quem é corintiano como eu, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu, quando o Corinthians está muito mal, falo: não, é preciso ter força, é preciso ter. para Eu um queria entender. flamenguista também, tá? Para uma flamenguista também. Muita força, Mas é que muita isso, gana. O Flamengo vive ganhando, o Corinthians ganhar para o Corinthians, pro corintiano. É uma. Bom, tá certo, tá certo. Você sabe que há confusões a seu respeito em relação ao seu time de coração, né? Há Por quem quê? jure que você é fluminense, eu não sei. Não. Procure. Eu, na pesquisa que fiz a seu respeito, perguntei para que time torce, cheguei à conclusão que era Flamengo, mas há momentos em que se diz que você é fluminense. Há matérias em que diz que você é fluminense. Não, é Mas eu quero verdade, dizer, Juca. Porque bom, eu sou fanática, eu sou uma apaixonada por futebol. Eu vejo o jogo, depois eu vejo o replay, eu leio você todos os dias que você escreve, Tostão. Não, eu sou apaixonada, sou uma fanática por futebol. Mas eu assisto todos os. No Fluminense, por exemplo, eu sou apaixonada pelo John Arias. sim, figuraça, grande jogador. Apaixonada, Nossa, Thiago Silva, tal, não sei o que, Cano. Então eu vejo tudo, eu que vejo bom, Corinthians demais, né? Mas eu que sou bom. Flamengo. Mas me conta uma coisa, para Conta. pegar a frase da música do Milton. Do Milton. É curiosidade pessoalíssima, Andréa. Aquela cena do sofá. Que tipo de desgaste emocional, independentemente de todo o seu treino, de todos, que tipo de desgaste emocional causa fazer aquela cena e depois aparentemente voltar à normalidade? Como é que você lida com isso? Quer dizer, quanta terapia é preciso uma atriz fazer para ser capaz de fazer aquilo e depois parecer que está numa. Normalizou tudo. Como é que é isso? Juca, eu acho que a terapia não dá conta sozinha, não, sabe? Não. Porque eu Ah, acho que no teatro, eu acho que, bom, lá vou eu para minha analogia preferida, que é teatro-esporte. tá. Teatro-futebol, teatro-esporte, que é o seguinte, muito treino de fundamento, bater pênalti 200 vezes, chegar mais tarde em casa, ser a última a sair do ensaio,
decorar de madrugada sozinha, até ficar doida, perder o sono, na hora de dormir ficar repetindo o texto da peça até apagar. Eu acho que isso, para mim, é um lugar que traz muita propriedade e uma certa segurança, não, porque nada é garantido, nada é seguro em lugar nenhum, nem no campo de futebol, nem no palco, em lugar nenhum na vida, mas uma coragem, uma valentia para chegar até o erro, se ele acontecer, e o erro não é mal visto assim por mim. Eu acho que todas as vezes que eu errei no palco ou que me atrapalhei foram boas, foram bons erros, foram boas possibilidades e boas atrapalhações, mas eu acho que o custoso de chegar numa cena como essa a qual você está se referindo é nem saber onde é que isso se acomoda direito no corpo, na cabeça, no coração, na vida depois. Às vezes eu vou receber esse retorno difícil mais tarde, numa outra semana, um cansaço, uma tristeza, uma vontade de ficar meio quieta, o que não é natural em mim. Eu sou muito animada com a vida, eu sou feliz com a vida. A vida é também muito trágica e eu dou muito valor à vida, à saúde, aos amores, às pessoas e às coisas pequenas e mais simples. De verdade, dou muito valor. Mas eu acho que esse lugar que é onde acontece essa fissura, essa cisão assim, emocional, ele é meio sem eu me dar muito conta. Às vezes eu estou mais triste, aí alguém me lembra, mas você sabe que você está fazendo uma peça que é um mergulho sem rede, radical, onde você fala nomes reais, datas, fatos, horários, coisas que aconteceram e que pessoas que viveram isso estão na plateia, netos estão na plateia, filhos, irmãos. Esse lugar ele é um lugar meio misterioso e é preciso que, da minha parte, assim, ter muito respeito em relação ao que acontece comigo, em relação ao que acontece com as pessoas para quem eu estou contando essas histórias. Eu não coloco muito como uma coisa, eu, a atriz, sozinha, a esse meu... Até porque eu acho que quanto mais livre, quanto mais desembaraçada eu estiver para contar essa história, com mais afeto ela vai chegar até a plateia. Então, o que ocorre comigo, desses momentos em que eu fico com mais dificuldade, ou mais assim, desgastada, é uma coisa com a qual eu tenho que lidar, é do meu ofício, e tento aprender todo dia a lidar com isso de uma maneira serena, bem, porque eu escolhi contar histórias e às vezes as histórias são difíceis. Os momentos mais delicados, Juca, para mim, são os momentos em que eu recebo os familiares depois da peça. Esses são momentos em que, depois de ter feito a peça, o espetáculo todo, ter falado tudo aquilo, que não é fácil de dizer, eu me deparar com uma pessoa que diz para mim: eu sou filho do Ramírez, eu sou parente da Dionari, você que conheceu a Dionari, eu sou neto do Cândido. Esse momento é um momento em que é bem difícil, é delicado, é bonito, é muito forte. Sim. Esse... Isso, porque eu tenho para mim que essas pessoas olham para você como se estivesse vivendo a Mércia, né? Porque como eu te disse, eu fico com essa sensação, né? Então eu imagino que alguém que tem uma ligação, né, com as defesas que ela fez, olhe para você. A Dionari foi mulher de um dos meus chefes, Jairo Regis. Foi diretor da revista Placar, foi ele, aliás,
quem me promoveu depois da direção da revista Placar, ela era casada com um oficial da PM no Recife, que foi preso no golpe, porque era leitor, imagine, porque era leitor da Última Hora, porque era tesoureiro do sindicato dos oficiais, ou enfim, do pessoal da PM, e era um cara que tinha uma biblioteca, gostava de ler. E acabou sendo preso e tal. E a Dionari sofreu bastante. Quando na peça surge o nome da Dionari, eu falei, não é possível. Dionari Sarmento Regis. É ela. Dionari são poucas. Do Recife, ainda menos. Então, eu imagino que seja essa cena para você, esse encontro, né, que você tenha com essas pessoas. Mas aí, eu te pergunto, em termos de desgaste, eu sei, nós vamos falar daqui a pouco que você é uma excelente jogadora de altinha. Que isso te prepara fisicamente para qualquer coisa. Desculpa, sim. Mas, por exemplo, uma peça de humor, ela causa um desgaste físico que é comparável a um Lei de Tempestade? Ou pela natureza da leveza do texto, do fazer rir, é uma coisa que se leva com mais tranquilidade? Ou não, o desgaste é o mesmo, porque a movimentação, às vezes até a peça de humor exige traquinagens, sapequices, como é que é isso? Por exemplo, quando eu fiz com a Marieta Severo As Centenárias, era uma peça maravilhosa, a gente fazia 2 carpideiras, também do Nordeste, era uma peça, era um teatro dirigida pelo Aderbal Freire Filho, e um texto escrito pelo Nilton Moreno, onde houve muita colaboração do Aderbal também, um pouco da Marieta e minha, enfim. Era um teatro físico. A gente desenvolveu problemas nos ombros, nas mãos, nas costas, porque a gente pulava 1h30, 1h40, sem parar. A gente cantava, a gente gritava, entrava embaixo de mesa, deitava no caixão, saía do caixão, entrava no caixão, saía do caixão. Fazer rir não é nada fácil, na minha opinião, não é mesmo. É difícil, é um relógio, é uma matemática, então tem toda uma questão de prontidão, de precisão, que também é muito desgastante. É claro que o riso, ele me dá outra coisa, né? Ele ai, que delícia, que prazer, êxtase. E no Lei de Tempestade, assim como no Antígona, se bem que Antígona, se fosse fazer uma comparação, aqui comparações são sempre, nesse caso, meio vazias, mas a Antígona, eu me sentia muito mais... Era mais simples para mim, porque eu tinha uma proteção impressionante do Sófocles, uma poesia de 2.500 anos, que acontece até hoje, onde está tudo explicado sobre a nossa vida, sobre a nossa humanidade, os 2 passos que a gente deu para frente, os 40 que a gente dá para trás toda hora. Então, e aquele texto que quando você abre a boca para falar, com tradução do Milor Fernandes, é de uma beleza, é só você não atrapalhar que ele chega. É uma coisa linda. E o Lei de Tempestade traz um grau de dificuldade no salto que é tudo verdade. É tudo verdade. Sófocles também, Antígona também. Mas o Lei de Tempestade eu estou lidando com coisas que aconteceram com pessoas reais. Então eu estou falando o Ramírez, o seu Francisco, a data... É muito diferente, é muito diferente. E quando a gente estreou a peça, lá no Teatro Poeira, dia 4 de janeiro de 2024, tinha um certo, eu não vou dizer pânico, mas um cuidado assim, extremo com como a gente ia fazer essa peça sem que ela parecesse um panfleto
sobre a ditadura, uma revista sobre a ditadura, um folhetim. Aí, olha, eu agora vou falar aqui das minhas ideologias, eu, Andréa Beltrão, que sou contra a ditadura. Isso não caberia jamais, jamais. Até porque eu acho que o teatro, assim como o cinema, um livro, um quadro, uma música, não importa o que seja a expressão artística que a gente vá usar, não se presta a veículo das nossas ideologias pessoais apenas, somente. É preciso que haja muito mais ali dentro para que aquilo alcance as pessoas, porque a minha ideologia, provavelmente ela vai se encerrar numa conversa entre amigos ou entre familiares e tal, mas ela diz respeito ao que eu penso, e eu também nunca exatamente acho que eu tenho muita razão, eu nem gosto muito de ter tanta razão assim, então... mas no Leide, por exemplo, quando a Miriam Leitão foi assistir a peça, lá no Rio, logo no começo, eu fiquei muito aflita, não com o pensamento de o que será que a Miriam vai achar? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Mas assim, será que eu vou conseguir fazer um retrato, um 3x4 de alguma coisa que toque minimamente ao que ela guarda, se recorda, viveu, passou, imagina? Será que eu vou ser fiel, de alguma maneira, à memória dela e dos que passaram? Entendo. Então, quando eu percebi que eu não estava sendo leviana, irresponsável, nem eu, nem Yara, nem Silvia, nem ninguém do espetáculo, isso foi um bálsamo para a gente, assim, uma carta branca, tipo, tá tudo certo. André, a opinião de... Fala. Não, quero te interromper só para te dar um testemunho, tá? Quer dizer, e para quem não sabe, Miriam Leitão, a colunista do Globo, da Imortal Globo News, agora. né? Menina ainda, grávida, foi presa, deixada nua numa cela com uma cobra. Entre as torturas que sofreu, com uma cobra dentro da cela com ela. Então você imagine você estar num palco, vai fazer uma peça, uma obra de arte, mas se coloca essa dúvida: será que eu estou maltratando, minimizando ou politizando demais, ou seja, panfletando com a tortura alheia? É isto que se trata. Andréa, eu não passei nada nem parecido com o que passou a Miriam e tanta gente. Eu passei uma noite de terror no DOI-CODE, com então minha mulher, tínhamos ambos 21 anos de idade. 2 filmes que eu tive vontade de levantar, de não conseguir ver, de tão realista que era, e foi tão bom ter visto. A Noite de 12 Anos, que conta a história do Mujica, e o Agora, nas cenas da Fernandinha, naquela cela. É um negócio que volta tudo. Agora, você faz isso na peça com uma tamanha sensibilidade e com uma tamanha dor que recompensa quem já passou por alguma coisa parecida. Você não tem a dúvida disso. Isso é inestimável. Isso é inestimável. É inestimável para as novas gerações. Porque quem passou, passou. As novas gerações precisam saber que já houve um Brasil assim, que nós tivemos o risco de voltar a ter esse Brasil assim, e esse Brasil, vote no Amoedo, mas em quem defende torturador, jamais. A gente já volta. Eu converso com Andréa Beltrão. Consta, eu não sei até que ponto é folclore, até que ponto é verdade, que às vezes ela atrai verdadeiras multidões para vê-la praticar altinha nas areias do Rio de Janeiro. Onde estão essas multidões, Juca? Consta que assim,
Rivaliza com o Renato Gaúcho e Romário. Ai, quem me dera! Ah, quem me dera! Seria meu sonho. Como que é esta prática? Juca, é assim, bom, eu deveria ter feito balé quando menina, mas eu não quis, eu me rebelei, não vou fazer balé é coisa de menina, enfim, mas eu me arrependo demais, devia ter feito. Mas eu era da bola, eu jogava bola, eu queria ser nadadora, de Olimpíadas e tal, não rolou, e era da bola. Jogava muito vôlei, brincava demais com os meus amigos. Aquele tempo que a gente jogava na rua, o carro parava para não passar por cima da bola, dava para a gente dar um último chutezinho, era bem legal. E agora, bom, meus filhos nasceram, eu voltei a nadar para levá-los ao Flamengo, sempre Flamengo, uma vez Flamengo, para levá-los ao Flamengo, para aprenderem a nadar, porque nadar é igual a respirar, tem que saber, né? Eu acho, enfim. E voltei à natação. Aí fui morar em Copacabana, anos depois, e vi que ali tinha uma barraca maravilhosa da equipe 15. E como meu professor Roberto, Drummond, Marcelo, tal, são todos salva-vidas, são pessoas maravilhosas, incríveis. E a gente nada ali, eu nado ali já tem uns 12 anos, todo dia de manhã. Muito bom, natação em mar aberto. E nado, corro na areia, gosto muito. Eu gosto de esporte puxado, né, radical, assim, que exige muito. E um colega meu da praia, chamado Major, apelido dele, que joga muita bola, é assim, um fenômeno, resolveu me dar umas aulas. Eu falei, pô, que legal, queria tanto jogar de novo, não jogo há séculos, desde o século passado, efetivamente, quando eu jogava. E aí ele falou, vamos lá. E aí comecei a aprender com ele. Bom, aí eu tô louca, eu só penso em jogar bola, entendeu, Juca? Meu dia, assim, eu vou dormir e penso, que bom, amanhã eu vou poder jogar uma bolinha, posso jogar até 11h30, e depois... Olha, mas uma tara, eu tô desenvolvendo. Ai, desculpa, entrou uma coisa aqui. Ai, peraí. Não entrou nada. Pelo entrou menos uma que eu chamada. Esteja... Cadê você? Agora eu perdi você. Mas eu estou aqui, eu ainda estou aqui, Andréa. Agora eu achei. Aqui. Agora eu achei, peraí. Ainda estou aqui, fique tranquila, não passou nada, nada foi revelado, nada que tenha aparecido aí para você apareceu para nós. Eu só quero te achar de novo. Eu não estou te vendo, você está me vendo? Eu estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Então você está me ouvindo. Então, continuemos. Perfeitamente. Vamos embora. Então virou essa questão na minha vida agora. Às vezes eu até minto, sabe, Juca? Eu falo, não, eu não posso de manhã, eu tenho um compromisso muito sério. E aí estou lá jogando bola, torcendo para ninguém me fotografar, para não dar ruim para mim. Muito bom. Para não virar mentirosa da praia. Muito bom. Agora, conta pra gente o que é o teu projeto com a Marieta. Você fez referência à estreia da peça no Teatro Poeira. O que é este Teatro Poeira no Rio de Janeiro? Esse Teatro Poeira, que existe há 20 anos, tocado pela Marieta e por mim, e também pelo Aderbal Freire Filho, que embora não esteja agora aqui com a gente, está sempre. Claro. Foi fruto de uma conversa sobre como seria bom ter um teatro, como seria bom ter uma casa de espetáculos, mas que também tivesse um compromisso com fomento, com oficinas, com artistas que viessem do Brasil todo, do Rio de Janeiro, da América Latina, da Europa, se a gente conseguisse, pessoas que dessem oficinas gratuitas e tal, espetáculos que talvez não conseguissem se apresentar em teatros grandes. Então a gente resolveu comprar uma casa. O Aderbal achou essa casa para a gente, na Rua São João Batista, número 104, Botafogo, em frente ao cemitério, o que facilita um pouco a vida quando chegar o momento, né? A gente só atravessa a rua, enfim. E a gente comprou a gente comprou primeiro o Poeira, depois a gente comprou a oficina ao lado que pertencia à Dona Maria, era a oficina do seu Luiz, um cara muito legal, muito chapa nosso, e quando ele resolveu fechar a oficina, ele falou pra gente, eu vou fechar, vocês não querem comprar, a gente comprou. Então a gente fez o Poeira e o Poeirinha. É lógico que a gente comprou esses dois imóveis com nossos recursos
mais do que próprios, recursos pessoais, pessoa física, absolutamente, claro. A gente fez a reforma dos 2 teatros com nossos recursos e durante algum tempo, a gente teve, durante 3 anos no começo do projeto, a gente teve o patrocínio da Eletrobras, que ajudou a gente a fazer muitas oficinas gratuitas sempre. Então o teatro vivia cheio de movimento, cheio de vida, cheio de jovens. Tem muitas pessoas que se formaram através das oficinas que a gente... que o Aderbal inventou no Poeira e no Poeirinha. Depois a gente teve patrocínio muito maravilhoso, importante, por 11 anos da Petrobras, que também ajudou nas oficinas. Esses patrocínios eram totalmente dedicados à manutenção das oficinas e nem tanto à manutenção do equipamento teatral dos prédios, né? Ou seja, Marieta Severo e eu, há 20 anos, continuamos investindo no teatro mensalmente para o pagamento das contas, porque é um teatro pequeno, então não é um teatro que ele não lucra, ele não é um teatro de lucro, ele é um teatro que no máximo ele empata as contas quando a peça vai muito bem. E mesmo assim, a gente tem sempre que fazer um complemento financeiro. Isso não é uma queixa, não é um lamento, essa é a nossa realidade. Claro, a gente está agora, depois do governo Bolsonaro, esse governo da destruição acima de tudo, a gente perdeu o patrocínio, como vários outros grupos, várias outras instituições culturais do Brasil importantíssimas, e a gente agora está de novo tentando um patrocínio, um apoio para que essas oficinas que fazem tanta falta ao Poeira e as pessoas que frequentam o teatro, para que essas oficinas voltem. Até porque é difícil, depois de 20 anos, a gente conseguir ter o mesmo fôlego financeiro, não de ânimo, nem de vontade, nem de desejo, mas financeiro. Depois de 20 anos, a gente está lutando. A gente está tentando, a gente já procurou mais de 40 empresas, todas relacionadas principalmente a investimento cultural. Ainda não tivemos a sorte tão desejada, mas a gente continua tentando. E esse teatro, Juca, é uma beleza. São 2 teatros lindos que foram feitos por pessoas que vivem de teatro, que amam teatro, conhecem teatro profundamente. E a gente fez 2 teatros para pessoas que fazem teatro também. Então, são 2 casas em primeiro lugar, para receber o melhor possível o público e os artistas que se apresentam ali, né? Então, é uma alegria para a gente, só para finalizar, assim, para a Marieta e para mim, o Teatro Poeira e Poeirinha é viver teatro o dia inteiro, mesmo que a gente não esteja em cena, porque a gente faz a pauta do teatro, aquele cano furou, aquele deck está com o piso levantado, aquela poltrona não está legal, o número colou nas costas do público, o ar-condicionado tem que fazer... Então, é um trabalho imenso e maravilhoso. Então fica muito claro por que durante 4 anos atacou-se a cultura como atacou-se no Brasil, porque, na verdade, o que essa gente acha é que experiências como do Teatro Poeira é uma experiência para formar subversivos. E é mesmo, e ainda bem que seja. Exatamente. Para formar gente crítica, para formar gente contestadora, para formar gente que faz a história andar e não demolir a história. É exatamente isso. Um perigo. Nós somos um perigo, Juca. Exatamente. E aí eu quero falar de uma outra profissão muito perigosa e que eu confesso a você, quando te vi exercendo, lamentei que você não continuasse. Tem alguma coisa de Zelda Scott dentro desta atriz que queria ser jornalista também um pouquinho? Tem, porque eu acho jornalismo... Bom, eu leio 2, 3 jornais, eu sou da notícia, eu sou do jornalismo, eu quero saber, eu quero comparar as opiniões, eu tenho os meus preferidos, os meus formadores de cabeça, como você, sim, aceita. Então, o jornalismo para mim... E agora mais do que nunca, o jornalismo profissional é a nossa única salvação, né, Juca? Porque
É um mundo praticamente fake, é um mundo difícil, onde qualquer coisa pode ser verdade, qualquer coisa pode ser notícia, e eu só acredito quando eu ouço de um jornalista. É, Uma é um pessoa... perigo, né? É Um um perigo, né, perigo, Andréa? perigo, O que a inteligência artificial está fazendo, né? De bota na perigo. sua boca, com a sua voz, com os seus trejeitos, coisas que você não disse, não está fácil. Aí Não. é que está. Andréa, então, você fez referência e você conseguiu isso, e a equipe que dirige a peça. E, bom, não fazer um panfleto, fazer arte, com A maiúsculo. Te trouxe algum cancelamento de gente que dizia: Ah, eu gostava tanto de você no Tapas e Beijos, achava você tão bonitinha, tão engraçada, e agora te vejo uma perigosa agente do comunismo internacional? Teve? Exatamente. Olha, Juca, eu não tenho rede social. Eu tenho uma rede social Também que é não. profissional, que é tocada pela minha filha, Rosa, para quem eu pedi ajuda, porque alguns recados, algumas notícias sobre o espetáculo que eu estou fazendo, onde eu vou estar, alguma coisa assim, eu preciso repercutir ali na rede social, porque é o veículo, né? E é uma ferramenta ótima para isso, né? Quando você tem uma notícia real, verdadeira, interessante, sobre alguma coisa que possa interessar alguém, enfim. Então eu tenho esse lugarzinho ali na rede social, mas eu não tenho dentro do telefone o aplicativo Instagram nem Facebook. Não tenho não tenho em lugar nenhum. Então eu não tenho acesso nenhum ao que falam de mim pelas redes. Às vezes me mandam assim memes, quando a Fernanda maravilhosa ganhou o Globo de Ouro, que apareceu aquilo, tapas e beijos embaixo, eu achei que fosse um meme. Eu falei, ai, gente, o pessoal tá botando legenda no Globo de Ouro, que coisa feia. Falando, não, tá assim lá. E aí, bom, tirei uma casquinha ótima da fama, do sucesso avassalador que ela fez merecidamente, porque é uma mulher extraordinária, uma colega sensacional, uma amiga amada, querida. Mas então foi assim, eu recebo coisas. Quando aparece uma coisa muito divertida, alguém me manda. Mas aí alguém andaram falando alguma coisa, a Andréa Beltrão, nunca mais, porque falaram na peça, muitas vezes gritam, sem anistia, anistia nunca mais. E aí algumas pessoas uma vez gritaram, Andréa Beltrão nunca mais, mas eu achei legal, eu não fiquei chateada. É sobre isso mesmo que eu estou falando, e a pessoa também pode não querer mais ir com a minha cara, ela tá livre, tá livre. E eu não Andréa, fico chateada. como última pergunta por hoje, porque voltaremos a Ah, conversar, evidentemente. certamente, certamente. É possível, é verdadeira a frase: a TV populariza, o teatro glorifica? Eu. É. Não sei, porque tem grandes atores de televisão que não gostam de fazer teatro, não se sentem bem, não têm vontade, não têm desejo, né? E tem grandes atores de cinema que também não fazem teatro. Então eu não sei bem. Agora, para mim, pessoalmente, o teatro, ele é o meu campo de futebol. É quando eu entro para jogar com o meu uniforme de gala, em certo sentido. Por quê? Não que ele seja melhor, ou mais nobre, ou nada disso, ou mais importante. É só porque ali eu não tenho recurso nenhum a não ser eu mesma. A história que eu vou contar, o pequeno cenário, mesmo sendo grande, mas é um cenário. E tudo pode acontecer naquela noite. Isso é, para usar a palavra gloriosa, glorioso, que eu também adoro, acho linda, é nesse lugar que o teatro é glorioso, porque você entra de um jeito e sai modificado, porque você não sabe o que vai acontecer naquela noite. Se eu vou tossir, se eu vou cair, se a luz vai acabar de repente, como acaba muitas vezes, tem um pico de luz e a Light lá no Rio de Janeiro, vai levar 10 minutos, aí eu fico sentada com a plateia batendo papo, a luz volta, a gente recomeça, esqueço o texto, peraí gente, esqueci, vou ter que olhar ali. Então esse lugar, que é você com você mesma no meio do campo ali, é muito interessante, é vibrante,
assustador e revelador. E quando termina, você volta cheia de coisas para casa, comer um macarrão para dormir bem e jogar uma bola no dia seguinte. Doutora Mércia Albuquerque, queridíssima Andréa Beltrão, muitíssimo obrigado. E você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9 horas da noite, estaremos de volta. E sabe também que é preciso confiar e fiscalizar, sempre.